Saiu o edital do concurso para TCDF, Auditor de Controle Externo, e a banca Sebrasp é a organizadora. Prova prevista para 17 de novembro de 2024. Eu queria falar para você aqui um pouquinho a respeito do nosso curso de português, porque português está lá nos conhecimentos básicos, beleza? E a prova, ela terá as afirmações para você julgar como certo e errado, beleza? Então eu queria falar um pouquinho para você aqui a respeito do nosso curso, justamente para evitar que você estude de forma errada, de forma equivocada. Tudo bem? Então vamos lá. Queria mostrar para você que o nosso curso ele apresenta teoria, resumo e questões comentadas. Todas as questões inseridas não são só gabaritadas, são também comentadas, ok? E isso guia bastante o seu estudo, tá? Então o nosso curso ele oferece teoria, resumo e questões. E para você que já fez algum curso de língua portuguesa, terror, cara, já fiz aqui alguns cursos de português e tal, e agora eu só quero treinar mesmo. Então a gente sempre orienta o aluno, né? Que como cada aula tem uma teoria, resumo e questões comentadas, não precisa pegar a teoria, mas que ele pegue pelo menos ali os resumos, tá? Pega o resumo de cada aula e depois ele parta para as questões. Executar questões, isso é muito importante, tá legal? Beleza, mas nós temos aqui a teoria para você também consultar. De repente você tem alguma dúvida, você consegue consultar ali e sanar a sua dúvida também. No nosso curso, nós temos em material escrito, PDF, nós temos mais de 1.700 questões comentadas da banca Sebrasp. Então, em material digitado, terror, eu não sou muito chegado à aula em vídeo, não. Mas em material digitado, PDF, livro eletrônico, 1.700 questões comentadas para você. Show? Isso agiliza bastante o processo de estudo também, a gente sabe muito bem disso. E em aula em vídeo, você tem mais de 1.500 questões comentadas em vídeo, tá legal? Além disso, o nosso curso apresenta provas comentadas da banca Sebrasp, tá bom? A gente já ultrapassou 50 provas comentadas. E a gente sabe que isso ajuda muito para você perceber, né, a forma de cobrança da banca. Tudo bem? Belezinha. Eu também aqui gostaria de mostrar para você o estudo por escala de prioridades. Isto é, você já vai começar o estudo por aqueles assuntos que mais são cobrados e que não apresentam um pré-requisito. Dessa forma você consegue dinamizar mais o seu estudo, né? Você consegue aprofundar naquilo que realmente importa. Tudo bem? Belezinha, então vamos lá. Vamos observar essa prioridade aqui no estudo. Este é o conteúdo programático, tá legal? Se nós excluirmos aqui, ó, Manual de Redação Oficial do TCDF, o restante do conteúdo é o normal da banca Sebrasp, tá? O que normalmente ela cobra, tá legal? E esse manual de redação oficial do TCDF, ele espelha o manual de redação da Presidência da República, tá legal? Mas, logicamente, a gente vai treinar com você aqui também as questões voltadas para a redação oficial do TCDF, tá? Não tem diferenças, mas a gente vai treinar com as questões dos concursos anteriores do TCDF, beleza? Show de bola, então, tranquilinho. Vamos, então, aqui observar como é que a gente, então, distribuiu esse conteúdo aqui para você, tá? Então, a gente colocou aqui para você, ó, essa escala de prioridades está aqui nesta aula 1. Então, esta aula aqui agora que você está assistindo é justamente a nossa aula 1 do curso, tá legal? E depois, a gente foi distribuindo todo o conteúdo programático do edital nas nossas aulas, ok? Então, partindo aqui da grafia, tá? Entrando nas classes de palavras, entrando na sintaxe, tá legal? Mergulhando depois os mecanismos de coesão, a parte de textualidade toda aqui, ó, tá legal? Até chegarmos aqui ao manual de redação e as provas comentadas, tá? Mas vamos lá, vamos observar o seguinte, cara. Então, como é que você dividiria aqui para que eu pudesse buscar já as aulas mais importantes para eu não perder tempo, para ter mais agilidade, tá legal? Então, primeiro detalhe, né? Já que você tem pouco tempo até a prova de estudo, então é interessante você lançar mão do material escrito PDF, em vez de você ficar assistindo a aula em vídeo. Então você vai ter uma agilidade nesse processo de estudo. Então esse é um detalhe. Outro, já indo diretamente naquilo que mais importa, daquilo que é mais cobrado, você consegue otimizar mais o seu estudo, tá legal? Então é isso que a gente quer mostrar para você aqui. A gente vai dividir para você o estudo em missões. Missão Alfa, Bravo, Charlie, tá legal? É esta a nossa ideia aqui.
Então, vamos lá. Vamos à missão alfa. Você vai começar estudando esses assuntos que são cobrados, né? São muito cobrados. A parte de textualidade, ela tem mais de 30% de conteúdo de cobrança na prova, né? Somando aqui a parte de reconhecimento de mecanismos de coesão, a parte semântica, ela quase atinge 50% do conteúdo cobrado, tá? Nos anos de 2023, 2024, 2022, a gente tem visto isso como uma rotina da banca Sebrasp, tá legal? Então, você vai estudar quais conteúdos, então, na missão alfa? A compreensão e interpretação de textos, o reconhecimento de tipo e gênero textual, mecanismos de coesão, perceber esses mecanismos de coesão e também a significação de palavras, ok? Então esta é a missão alfa e depois eu vou mostrar para você que aula você vai estudar para bater essa missão alfa aqui, tá legal? Então a prioridade é estudar esses assuntos aqui que não apresentam um pré-requisito, estão em cima da textualidade e tem um volume grande de questões, tá? Cobradas aí. Vamos à próxima missão, que é a missão Bravo. O que é a missão Bravo? A missão Bravo, você já entra na parte de sintaxe, que a banca gosta muito de cobrar. Só que é uma sintaxe que ela é a base para o entendimento dos demais assuntos. Então é um pré-requisito para você entender os demais assuntos. Por isso, a gente indica que você, na missão Bravo, você estude a estrutura do período, ok? Entendendo a relação de coordenação, relação de subordinação, tanto entre termos da oração, quanto entre as orações, tá legal? Além disso, observando a dinâmica da pontuação. Pronto, são 5 aulas. Você vai fazer essas 5 aulas e você vai entender conjunções, pontuação, relação sintática entre termos e orações. Show de bola, a banca gosta muito de cobrar isso. Toda a prova a banca cobra, tá legal? Belezinha, a gente depois vai mostrar para você quais são as aulas, o número da aula ali que você vai ter que assistir, ok? Beleza, vamos à frente e vamos pegar a missão Charlie. A missão Charlie, o que a gente vai fazer agora? A gente vai observar aqui o emprego de tempos e modos verbais. E aí a gente já deu um indício, quando a gente foi falar de orações subordinadas, adverbiais, principalmente na condicional, na concessiva, na de finalidade, a gente falou, olha, aqui você vai perceber que os verbos são do modo subjuntivo, tá? Nos demais você percebe verbos do modo indicativo. Então a gente vai mostrando para você a combinação de modo e tempo verbal e tal. Agora a gente mergulha nessa missão Charlie, a gente mergulha justamente neste conteúdo aqui, que é a combinação, emprego de tempo e modo verbal e a combinação desses tempos e modos verbais. Mas em cima disso, tá? A banca não cobra flexão irregular de verbo, aquelas flexões difíceis, nada disso. Ela cobra exatamente o emprego. O emprego, por exemplo, do futuro do pretérito naquele texto. Qual foi o motivo do futuro do pretérito? Do pretérito imperfeito indicativo, do pretérito perfeito indicativo. Então a gente mostra para você e também mostra como que a banca gosta de cobrar isso. Tá legal? Beleza! Também, aí na sequência, a gente pegar aqui a colocação pronominal, tá? Então, quando nós temos a próclise, ênclise, mesóclise, a banca gosta também de cobrar bastante. Não é toda a prova que tem esse conteúdo cobrado, né? Mas a gente percebe que a banca gosta bastante de cobrar. E aí a gente emenda na parte da concordância, tá? Que a concordância, a regência, a crase, o conteúdo da missão Bravo que a gente estudou, né? Na parte da sintaxe da oração, na parte da sintaxe do período, justamente leva ao entendimento da concordância, da regência e da crase. Então, quando você bate os olhos já nesta aula, você já consegue perceber melhor, tá legal? E lembrando que a banca sempre gosta de cobrar a gramaticalidade voltada ao texto. Então, sempre voltada ali ao texto, tá legal? Isso é muito importante. Depois, aí sim, como você já fez a parte sintática, na estrutura sintática, aí você pode entrar na parte da reescrita, que também tem uma quantidade grande. Toda prova tem questão de reescrita. Às vezes não é uma só, 2 ou 3, tá? Então a parte de reescrita aqui, basicamente a reorganização da estrutura das orações, do período, né? Aí você tem que ficar muito ligado na parte da pontuação, das conjunções, tá? Então basicamente ela resume
todo o conteúdo que você estudou anteriormente, tá legal? Basicamente isso. E a gente incluiu aqui também na missão Charlie o manual de redação da redação oficial do TCDF, tá? Porque aí nesse caso, o que acontece? Esse manual, basicamente, ele espelha o manual de redação da Presidência da República, tá legal? Então, a banca gosta muito de cobrar os atributos da redação oficial. Então, são os mesmos atributos do Manual de Redação da Presidência da República que nós temos também nesse Manual de Redação Oficial do TCDF. Esta aula aqui, ela é exclusivamente em PDF, tá? Esta aula é exclusivamente em PDF. Por quê? Porque é só para o TCDF, né? Então a gente não vai gravar vídeos para o TCDF exclusivamente, tá? A gente não vai aproveitar isso para uma outra instituição, tá? Outros concursos da Banca Sebrasp. Então a gente vai montar, a gente já tem esse material pronto para você em PDF. E aí é só passar a leitura ali e só teremos questões do TCDF, tá legal? Para você perceber exatamente como que a banca cobra este manual, tá legal? Show de bola, tranquilinho. A gente então viu aqui missão Alfa, Bravo e Charlie. E aí, o que é a missão Delta? A missão Delta eu vou mostrar para você já já. São as provas comentadas. Nós temos mais de 50 provas comentadas, tá legal? Agora eu quero mostrar para você cada missão aqui na sequência de aulas, tá legal? Então vamos lá. A missão Alfa, ela está aqui em cor azul, correto? Então veja bem, olha a quantidade de aulas aqui, ó. Você vai pular todas essas aulas aqui, olha as cores diferentes do azul, tá vendo? E aí você vai primeiramente na aula 16, para você entender os mecanismos de coesão. Aqui não tem nada de gramaticalidade, você vai perceber a parte da textualidade. Entender isso é muito importante, tá? Então uma boa leitura do texto vai fazer você compreender muito bem os mecanismos de coesão. Aí você parte para a aula 17, também não tem nada de gramática, basicamente em cima de questões. Porque você vai trabalhar o valor semântico das palavras, os sentidos, se nós temos sinônimos, antônimos, ok? Então a banca trabalha bastante nisso e é importante que você faça uma leitura do trecho do texto para perceber o valor daquela palavra naquele contexto, tá legal? Então tem muitas questões aqui comentadas e pouquíssima teoria, tá? Pouquíssima. Você pula a aula 18 e vai para 19, reconhecimento de tipos textuais, vai para 20, reconhecimento de gêneros textuais, e vai para 21, compreensão e interpretação de textos e gêneros variados. Então veja, você então, para cumprir a missão Alfa, você vai cumprir as aulas 16, 17, 19, 20, 21. Sempre confira, tá? O número da aula com o tema, para ficar certinho, sem problema nenhum. Beleza. O que a gente fala aqui, né? O que é interessante para o aluno fazer? Então, cara, eu olhei ali, mecanismo de coesão tem questão pra caramba. Caramba, vi lá a significação de palavras, tem questão pra caramba. Cara, eu não consigo fazer essa quantidade toda de questões agora. O que a gente fala, pelo menos aqui para o aluno passar numa boa pelo conteúdo, tá? Então, às vezes, pô, tem lá, vamos supor, tem lá 100 questões. Pô, não vou fazer tudo isso agora. Mas é interessante que você, por exemplo, na questão 16, tá? Na aula 16, mecanismos de coesão, você faça a parte ou a teoria e resumo e depois as questões, ou pelo menos o resumo para pegar as questões, tá legal? Então tem que ter isso, beleza. E aí você, por exemplo, pode fazer lá 30 questões. Oh, mas tem muito mais de 30 questões. Ok, mas faça aquelas 30 questões primeiras. Depois, no momento da sua revisão, você continua fazendo mais questões, tá legal? Então você não precisa esgotar a quantidade de questões da aula 16 para partir para a próxima. Então você faz ali, por exemplo, 20 questões, 30 questões, deixa isso registrado e passa para a próxima aula, tá legal? E aí no momento de revisão, o que a gente recomenda, após terminada a missão Alfa, você faça uma revisão da missão Alfa, tá legal? Então a partir do momento que você já sabe, opa, eu vou ter um encontro, terminei a missão Alfa, eu vou ter um encontro, né, de português só de revisão, e aí você vai revisar todo esse conteúdo aqui. Aí você, por exemplo, pega lá da aula 16, vou pegar 20 questões. Da aula 17, vou pegar mais 20 questões. Da aula 19, mais 20 dá 20, mais 20 dá 21, mais 20 questões. Beleza, coloco isso no bolo e pancadão de questões. Vou realizando as questões, vou entendendo isso, beleza. Tranquilo? Então isso já ajuda bastante, tá legal? Vamos à frente. Então, terminado ali, você vai para a missão Bravo. Missão Bravo, cor verde. Então você vai para onde aqui?
Então vamos lá, vamos voltar aqui. Você vem aqui para a aula 8, tá legal? Então você já estudou lá na frente, ó, aula 16, aula 17, aula 19, 20, 21. E aí você vai fazer o quê? Opa, missão brava é verde. Então vem aqui, ó, na aula 8, que é a base, né? São os termos da oração, sinal de pontuação. Depois você vai entrar aqui no período composto por coordenação. Depois oração subordinada substantiva, oração subordinada adjetiva, tudo isso voltado para pontuação também, né? E as conjunções. Oração subordinada adverbial, está vendo? Tudo voltado aqui para conectivos, tá? E na oração adjetiva a gente tem o pronome relativo e conjunções nas demais orações. Além da pontuação. Então são conteúdos muito importantes, toda a prova cobra, tá? Esse conteúdo é muito importante. Missão Bravo aqui. Beleza. Terminada a Missão Bravo, como a gente falou, faça 20 questões de cada conteúdo, de cada aula, 20, 30 questões, e aí você vai saber, opa, quando eu terminei a Missão Alfa, cara, eu coloquei um momento para eu fazer 10 ou 20 questões de cada aula que eu já tinha assistido. Ok, é uma revisão. Beleza, aí você vai para a Missão Bravo. Fez a Missão Bravo, terminada a Missão Bravo, você vai fazer na revisão, coloca mais questões da Missão Alfa, além de mais questões da Missão Bravo, ok? Então é importante que você vá fazendo isso cumulativamente. Então você não precisa esgotar as questões de cada aula para você passar para a próxima, mas deixe tudo anotadinho para você não perder a sequência de questões comentadas. Show? Isso é muito relevante. Entra na Missão Charlie. A Missão Charlie, como a gente falou, né, ela precisa da Missão Bravo, para o entendimento da Missão Bravo, para você compreender melhor essa Missão Charlie. Tá legal? E aí, nesse caso, na Missão Charlie, o que é importante é a parte de verbos, colocação pronominal, a parte de pronomes e colocação pronominal, certinho, tranquilo. Aulas 6 e 7. Beleza. Aí você vai para a aula de concordância, 13, aula 14 de regência, aula 15, crase. E aí você tem condições de fazer a aula 18 de reescrita, além da aula 22, até deixei uma cor estranha aqui, diferente, mas é a aula 22 no manual de redação oficial do TCDF. Tá vendo, olha? Beleza, tranquilo. Então aqui você consegue cumprir esse conteúdo. E como nós falamos, né? Você pode fazer ali um resuminho e bater ali 30, 20 questões, tá? Mas sempre anotando, opa, após a Missão Charlie, eu já sei que tenho questões das outras missões que são cumulativas, mais a da Missão Charlie, que eu tenho que colocar mais questões aqui para trabalhar e fazendo revisão também aqui, tá legal? Então, após cada missão dessa daqui, ó, você coloca uma bateria de questões cumulativas, tá legal? E eu peço a você o seguinte, não vai caçar questão de sistema de questões ou outra coisa assim, não. As questões estão aqui já comentadas, são mais de 1.700 questões comentadas. Você precisa buscar isso em outro lugar? Não, e são bem atuais, inclusive, tá legal? Você não precisa disso. E agora sim, você tem condições agora de entrar na Missão Delta. O que é a Missão Delta? Realizar as mais de 50 provas que a gente deixou para você aqui da Banca Sebrasp. E todas essas provas são comentadas por mim, tá? Então é muito importante, não sai pegando provas da Banca Sebrasp, tá legal? Mas pegue essas provas que nós temos aqui, finalizadas essas provas aqui, finalizadas todas as questões que a gente deixou aqui para você. Ah, beleza, Terror, eu quero ampliar, quero colocar mais questões de sistema de questões e tal. Beleza, tranquilo. Mas estude de uma forma guiada, como a gente colocou aqui, tá legal? E após cada missão, bateria de questões. Cada missão, bateria de questões cumulativas. Terminou a Missão Charlie, você sabe que vai fazer questões da Missão Charlie de novo, naquela revisão, vai fazer questões da Missão Bravo, vai fazer questões da Missão Alfa, tá legal? Fazendo dessa forma, todo o conteúdo vai estar aqui, ó, na cachola e você vai se dar muito bem na prova, beleza? Então esta é a forma que a gente mostrou para vocês aqui, né? Para você entender bem esse estudo por escala de prioridades da Banca Sebrasp para o seu concurso, tá legal? Este vídeo ele está disponível aqui no nosso canal do YouTube, né? Então para você que não conhece o nosso curso, clique aqui no link, o primeiro link que nós temos aqui do nosso vídeo, e também tem um izinho por aí, tá? Então você pode clicar ali também para você conhecer o nosso curso. Outra coisa também importante é o seguinte, se você já é nosso aluno e assistiu aqui internamente ao curso, já mande ver, já entre nas aulas que a gente aqui mostrou. É claro que você de repente pode estar assim, Terror, peraí, Terror, tem um detalhe aqui, Terror.
Você não falou aqui, ó, da aula 2, da aula 3, da aula 4, da aula 5. Moçada, é o seguinte, concurso para o patamar do seu... e a gente tem um índice de ocorrência muito baixo de acentuação, ortografia, fundamentos das classes de palavras e preposição, artigo e assim por diante, substantivo e tal. A Banca Sebrasp cobra muito pouco esse conteúdo aqui. A prioridade total está nessas aulas que a gente mostrou aqui. Logicamente, havendo tempo, terminado aqui a missão Delta, com as provas comentadas e tal, é interessante você pegar ali o resuminho e fazer as questões dessas outras 4 aulas aqui. Show de bola? Só para deixar tudo claro para você aqui numa boa. Um grande abraço, valeu!